conheci Beto, eu era criança ainda, entre 10 e 11 anos. Fui trabalhar com ele numa tenda de calçado, ali na pracinha das crianças, e ele já tinha um fascínio. Beto sempre foi apaixonado por artes marciais, tinha Bruce Lee como seu ídolo, e ali ele montou uma academia de karatê. E eu fui um dos primeiros alunos dele, ainda criança, e eu sempre tive uma admiração dele, pelo seu entusiasmo, pela sua inteligência, a sua companhia muito agradável, uma pessoa de uma índole ímpar. E eu cresci sendo amigo de Beto. Beto escreveu livros, Beto criou seu próprio estilo. Beto era um coração muito, muito bom. Uma pessoa que eu tenho muitas boas recordações, sinto muito saudade do meu mestre. Infelizmente, uma tragédia inesperada e só nos resta saudade. Falar de Beto, foi um grande homem, nos deixou um legado muito bom aqui neste mundo, nos deixou um ensinamento, por sinal eu tenho todos os livros que ele deixou. Eu sempre, ainda hoje eu leio, porque é um livro que traz inspiração, muitas perguntas, que me chamam a atenção. Então eu tinha muito respeito, muita consideração a Beto. Não, quanto a isso eu não andei, nunca lutei, porque você sabe, a gente foi da igreja, mas eu sempre andei na academia inclusive uma academia que ele tinha ali lá em Seu Epídio, eu sempre passava lá, ele me chamava e me explicava como era, e me dava umas aulas, eu ficava só olhando, mas realmente Beto foi um cara que nos deixou muita saudade, muita lembrança. Infelizmente, quando eu soube, na hora que Judá teve me falando do acidente, eu fiquei muito comovido aquele dia, aquela tarde, já era quase à noite, eu fiquei muito triste com aquilo e pedindo a Deus que Deus desse uma oportunidade a ele. Mas, infelizmente, todos nós temos o nosso dia, né? Então, quando chegar, não adianta a gente querer correr da realidade. A gente tem que encarar, meu irmão, e tem que seguir em frente. Meu amigo Beto, que é uma das coisas melhores que eu acho de me lembrar dessa vida. Uma das mortes mais difíceis de engolir, porque tem umas pessoas que... Todo mundo morre, né? Mas tem umas pessoas que a morte deles dá mais trabalho para entrar na nossa mente. E uma delas é Beto. Mas Beto, ele era um cara especial. Beto era um cara que gostava da vida demais, valorizava. Ele era muito espontâneo, muito exigente, se cuidava muito desde aquele tempo, já era disciplinado. Quando isso era um tabu, ninguém falava sobre isso em Toritama. Ele já falava que a gente precisava cuidar do corpo da gente, porque era a casa que a gente mora, como diz o outro. E ele já tinha uma mente avançada, à frente do tempo, para aquela época dos anos 70, 80, né? Então era um cara muito inteligente que eu lamento ele não ter estudado. Isso aconteceu com muita gente naquela época. O estudo não era tão valorizado como hoje. Mas se Beto tivesse estudado, ele tinha sido algo grande. Aí naquele tempo eu não cheguei a treinar com ele, mas ele já mostrava simpatia por artes marciais. Fã de Bruce Lee, sempre que ia ter um filme de Bruce Lee no cinema, ele fazia a propaganda a semana inteira. Ele dizia: ah, vai ter um filme de Bruce Lee, vamos lá, vamos lá. Através dele, muita gente ia para o cinema só de tanto que ele falava, né? E muitas coisas. Eu tenho tanta lembrança boa dele que se eu fosse falar aqui, levaria horas e horas. Então, quando eu comecei a treinar com o Beto, assim, o estilo de Beto era karatê, né? Que foi a primeira academia que ele botou. Aí depois ele saiu juntando, nesse caso, os estilos e fez o estilo dele, Free Art Do. Aí depois, em seguida, ele luta livre. E depois disso, aí ele terminou com uma academia que era musculação, essas coisas. E mais sempre na parte de luta livre também. Ele, toda a vida, Beto gostou de... ele não gostava de se prender a um estilo. Ele criou o estilo dele. Aí, pronto, aí ficou legal o estilo que ele criou. Na época só tinha ele aqui. E, assim, a gente gostava. Porque era um estilo que que mexia com o corpo todo. Você treinava o corpo todo, você ganhava força.
e você ganhava, força, ganhava agilidade e tudo. As lutas, foi muito bom aquelas lutas. Ali marcou eco para todo mundo ali. Eu cheguei a lutar uma vez, mas eu infelizmente não cheguei a vencer, não. Vinha muita gente de fora, os lutadores vinham. Teve, muitos caras que deram trabalho a arruinar aqui, a Gideus, a Terrim. Quer dizer, Gideus Terrim era os tampas, né? Os caras, Terrim também dava muito trabalho. Ali marcou época. Beto veio e ele deixou a passagem dele e deixou marcado na cidade. Foi muito bom. Vai falar de Beto, nós sabemos assim, é uma coisa especial. Começou na época, a gente começou treinando, na época era karatê. Era uma luta que a gente treinava tudo junto, a galera todinha, muito pesado mesmo. Mas só aquela dedicação dele foi demais. Ele dedicava com força mesmo. Eu treinei 18 anos com o Beto, 18 anos. Aí na época começou com karatê, a gente treinando, cada vez mais ele estava crescendo. Bicho muito inteligente, divulgava a arte dele. Aí começou, aí depois ele foi vendo a arte de Bruce Lee, que era Jeet Kune Do. Ele pegou essa arte Jeet Kune Do, a gente foi treinando, só que ele queria alguma coisa a mais, ele queria mais ainda. Ele sempre, ele visava aquele treinamento, um treinamento excelente. Aí depois do Jeet Kune Do, a gente passando para a luta livre. Aí foi aparecendo as lutas aqui do Clube do Ipiranga, a gente treinou bastante, aí tinha várias lutas. Eu fiz 3 lutas na época aqui. Muito inteligente, olha, eu, Terrim, Gideus, a galera todinha. A gente era tudo uma família. Que Deus o tenha no lugar do justo. Mas o nome dele, o coração da gente, nunca vai ser apagado. Eu comecei a treinar com o Beto, eu era adolescente. Eu tinha mais ou menos 15, 16 anos. A gente começou a frequentar aqui as artes marciais, que ele falava a gente, comigo. Eu fui o primeiro aluno a treinar com ele. A gente começou no karatê, depois foi o Free Art Do, o Jeet Kune Do. Um excelente professor mesmo excelente, de muita moral, responsabilidade, atitude séria. Durante o treinamento da gente, era um professor de excelente palavras de conforto, de tudo. Fica só lembranças, mas assim que ele foi embora, eu e os meus colegas que a gente treinava junto, passou uns tempos ainda tentando prosseguir a arte, mas só que sabe como é, né? Depois que o mestre vai embora, fica um pouco de dificuldade. Eu entrei na arte marcial através de Terrim, que eu vi umas lutas dele, aí que basicamente eu me tornei fã dele. Assisti as lutas, aí procurei saber com que ele treinava. Aí o pessoal falou que era com o Beto, aí na época chamava até de Beto Power. Aí fui na academia dele, entrei em contato, aí marcamos um dia para começar a treinar e daí deu início, né? Acho que mais ou menos nos anos 96, por aí foi quando eu comecei a treinar. Aí depois foi quando começou a luta, veio a primeira luta foi em Palmares. Aí foi eu, Terrim, Gelé lutou na época, Gidelson. E depois veio lutas em Recife, em Campina Grande, Caruaru, aqui, entendeu? E sempre era aquela... A gente não lutava profissionalmente, tipo, não fazia profissão aquilo ali, mas era um divertimento que a gente gostava. As viagens também eram muito boas, a gente conversava muito, tinha muita resenha. Beto sempre conversava muito, falava da vida dele, que somente questão de saúde. Vamos chegar aqui com o Beto, que tem dentro do futebol do Tama também uma boa passagem, tem sua história no futebol do Tama e também nas artes marciais, Beto, que tem sua academia, que prepara os jovens aí para despontar para uma vida saudável, Beto. O que você tem a dizer dessa participação hoje aí, uma brincadeira com a galera, e do futebol do passado e da sua arte, que tem tirado aí muitos jovens, está deixando de fazer alguma bobagem, está praticando o esporte, praticando aí a arte marcial. Eu estou a dizer que esse racha aqui é a união dos veteranos e dessa classe nova também, que eles estão aprendendo muito com a gente, é claro, e
que eu tenho a dizer das artes marciais é que todo mundo deveria praticar, participar, porque é uma coisa boa para a mente e para o corpo de todo mundo, não importa se é jovem ou terceira idade. Ela faz, para qualquer idade ela serve, é isso? Para qualquer idade. É um exercício físico e mental, pelo menos na minha arte, que é o Criar-te-Dou, uma arte que foi criada e patenteada por mim mesmo. Eu sou faixa preta 10º grau do meu próprio estilo, pela Federação Pernambucana de Pugilismo, pela Confederação Brasileira de Pugilismo. E é isso aí, toda academia localizada aí na Manuel Borba. E as portas abertas aí, atendendo para quem quer realmente praticar um bom esporte. Ele se cuidava muito, ele não tomava refrigerante, era um cara que cuidava muito da saúde em si, entendeu? E falava pra gente, né, que a gente sempre gostava de tomar uma cervejinha, mas quando tinha luta ele pedia pra gente passar pelo menos um mês sem beber. Aí, só que a gente não passava. Sempre 15 dias antes de uma luta a gente bebia, aí a luta era muita resenha que tinha. Foi um momento muito bom. Aí quando comecei a treinar, foi com acho que menos de um ano, eu estreiei, fiz a primeira luta, que foi em Palmares, né? Aí depois deu continuidade com mais luta. Na época era o Vale Tudo, que só existia basicamente 2 regras, que era não podia bater nas partes íntimas, né? Os testículos, morder, não, e tinha o dedo no olho também, que não podia. Era uma luta boa, entendeu? Porque principalmente a questão quando era tipo para ser campeão. Você para ser campeão participava de um torneio, na noite eram 3 lutas. Você tinha que ganhar as 3 na mesma noite. Para primeiro tornar-se um campeão, não vale tudo. E hoje em dia não, hoje em dia existe muitas regras, muitas. Você, para ser campeão, basta ganhar uma luta, são luta casada, e ali não. Eu vi uma luta mesmo em Recife, a primeira vez que eu assisti uma luta, lutou Tirringe e Gidelson, eles ganharam a primeira luta, só que quando foi na segunda perderam, não por questão da luta, mas perderam mais pelo cansaço, que o pessoal vivia disso, tinha patrocínio, não trabalhavam, só viviam treinando. E a gente aqui não, né? Trabalhavam a semana toda. Quando apareceu essa luta, aí era que a gente ia. E nessa luta foi um tal de Touro, um lutador chamado Touro, ele é do Recife. Ele ganhou as 3 lutas na noite. Inclusive, ele, se eu não me engano, parece que ele tirou o Terrinho na semifinal. O Terrinho foi Gidelson, ele tirou na semifinal e ganhou uma moto. Depois era sempre assim, quando participava do torneio, era para dizer eu sou campeão, tinha que ganhar 3 lutas na noite. Não tinha isso de uma luta só não. E a minha luta não, nunca participei de torneio não. Era só luta casada. Tipo uma preliminar do evento principal. Tem a luta daqui de Toritama. A daqui mesmo, ela foi a luta, acho que assim, a minha que mais demorou. E as outras sempre acabavam no primeiro round. Mas a daqui, ela foi para quase a metade do 3º round ainda. E eu não ia participar desse evento, porque eu estava machucado, não tinha treinado. Tinha voltado a treinar 15 dias antes. Aí no domingo de manhã, a Terrinho chegou lá em casa e disse, olha, tu vai ter que participar, porque o pessoal que veio não dá para botar com os outros meninos, não. Que a gente fazia uma luta casada, só que era assim, na época não tinha esse negócio de dizer, não, tem que ser o peso igual. Mas a gente sabia dividir também pela experiência, por peso. A gente, Beto sempre fazia esse controle também. Aí eu fui, eu disse, não, eu vou. É para brigar, eu sabia, né? Sabia que era que brigar, e pronto, vamos embora. Aí foi um evento, um cara magrinho, parece que ele estava com um motor nas pernas. Tanto que o cara ele chutou tanto minha perna que quando acabou a luta, quando todo mundo esfriou, né? Porque não quenta ali não, mas quando foi esfriar, eu fiquei sem conseguir andar direito. Mas venci a luta. Foi uma luta muito dura mesmo, mas eu consegui vencer. Era eu, Graciene e Beto, os 3. O Aristides foi o pai da gente, criou a gente desde 3 anos de idade, foi o pai que nós conhecemos. A mãe era Graciosa Luísa da Conceição. Vem dele, né? Ele é um menino inteligente, gente boa. O cara que zelava muito pela saúde, mas teve aquela fatalidade, chegou a falecer. Na verdade, eu conheci Beto, eu tinha acabado de terminar o magistério, foi em 91 para 92. Na verdade, foi em 91, final de 91. A gente se conheceu, começamos uma amizade e nessa amizade foi fluindo.
Quando a gente começou a namorar, né, em 92, vamos dizer, quando a gente começou a namorar, eu via que era um cara sonhador, né? Eu já vi que ele era sonhador, ele tinha muitos projetos, muitos sonhos, muitas coisas para ser realizada. E ele gostava muito de ler, né? Que hoje, quando você fala em ler, são poucas pessoas que gostam de ler, né? Mas ele sempre gostou. Por ele ter só a 4ª série, ele dava pisa em muita gente, muito formado, porque traduzia muita coisa em inglês para os meus filhos, já crescidos, quando estavam no colégio. E era muito inteligente. Eu achava ele inteligente e sonhador. E foi quando eu nunca tinha feito academia e ele disse, ó, vamos participar lá, e a amizade e o namoro começou dali. Me levou para a academia, comecei a fazer luta, que era o Jeet Kune Do. Era um estilo de luta que ele mesmo desenvolveu na época, então foi a sensação para a cidade pequena, não tinha outra academia a não ser a dele, que eu conhecesse. Então eu comecei a fazer luta e aquilo, eu me apaixonei por aquela situação, foi muito bom, foi um momento muito maravilhoso, é tão provável que a gente terminou namorando, né? Porque eu não conhecia esse esporte que ele me apresentou, então aquilo foi me encantando cada vez mais e me levou para participar de apresentações fora da cidade, então foi momentos mágicos. E as pessoas que na época participaram, as meninas, né, porque tinha o grupo das meninas e tinha o dos meninos, e como eu sempre fui grandona, gordinha não, mas era grandona, então eu sempre pegava meus parceiros de luta, era sempre os meninos. E até os amigos, eles diziam assim, mas Beto, como é que tu deixa tua namorada lutar com um menino? Ele disse, rapaz, isso é um esporte, isso não tem nada a ver com essas coisas que vocês acham que não, porque a namorada não pode. Não, ela tem livre-arbítrio para isso. E eu confio no meu esporte e na educação, no que eu posso passar para eles. Então, às vezes eu ficava intimidada, não era nem ele, eu ficava intimidada, meu Deus do céu, eu tenho que lutar com os meninos. Mas aí depois eu fui entendendo a teologia do processo, né? E aí eu fui deixando e fui ficando, e a gente terminou namorando, ficamos noivos, eu cheguei a engravidar. E aí, como disse, tivemos nossa primeira filha, que na época em que ele faleceu, ela tinha 17 anos. Hoje ela tem 30. Então foi uma filha muito querida, né? Eu não esperava. Ele me surpreendeu por ele ser... Ele tinha uma expressão grosseira, bruta, né? Muito sério. Mas como pai, me surpreendia, porque foi uma filha muito amada. Por sinal, até hoje ela disse, mãe, eu sei que o amor da vida dele foi meu outro filho, Ramon. Mas a primeira ele tratava ela como uma joia rara. Mas Beto era assim. Beto era uma pessoa muito boa. Todo mundo tem falha. Todo mundo tem falha. Beto tinha várias falhas. Sabe? Eu dizia, tenta mudar, né? Ele disse, olha, ninguém muda ninguém. A gente já nasce com essa personalidade. Ele disse, então melhore. Se a gente não muda, mas a gente pode melhorar. Batendo, e quando foi 2007, 2008, aí realmente veio a melhora, a qual tanto eu desejei, a qual tanto eu pedia, melhore, porque a gente tem 2 filhos, temos uma história, né? E você vê que esse caminho que eu tanto quero que você chegue,
é tão fácil você ceder, né? Eu cedi muitas coisas, então a gente vai melhorar. E de fato ele melhorou, porque até meus filhos dizem assim, mãe, quer se empainhar. Eu disse, melhora. E foi tão rápido, né? Porque tão rápido. Mas ele chegou, né? E com 4 anos aí aconteceu do que aconteceu, porque foi determinado também. Hoje eu entendo, na época a gente não entende, né? E tem situações que a gente não sabe, mas depois a gente vai entender, porque a missão dele era até ali, não mais adiante, né? Não foi fácil, mas hoje a gente vive com muita lembrança boa.